Conto com os seus likes aqui, com as suas inscrições no canal, com a ativação do sininho para receber as novidades que sempre aqui colocamos, e os comentários. Eu tenho lido cada comentário de vocês, parece que é um exercício mútuo aqui de vocês e meu, no sentido de que queiramos completar o que cada um quer dizer e compartilhar sobre as preocupações a respeito do nosso país e do nosso mundo. Então, os comentários de vocês são muito valiosos. Eu ainda penso em criar um programa a partir dos comentários de vocês. Ainda não sei bem como fazer isso, mas acho que os comentários de vocês merecem atenção semanal especial. E aqui aparece o Pix, muito importante que vocês materializem também o apoio ao canal, ao site Cartas Proféticas, neste esforço que fazemos aqui, nesta mídia alternativa que pensa, que reflete, que analisa, que estimula a unidade nacional, a unidade popular contra a barbárie que se instalou aqui e que pretendemos, de fato, expulsar do nosso país. Por falar em expulsar, no nosso conversa.com temos a intenção de conversar um bocado com a história do Brasil. Sabe, um dos arrependimentos que eu tenho na minha vida foi não me aprofundar em história e ter transformado meu curso de graduação em filosofia num curso de história. A história é muito significativa, é muito ilustrativa e ensina muito sobre nós mesmos. Pois nós veremos um vídeo daqui a pouquinho sobre um pouco mais do que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse vazio de governo que nós vivemos por 6 anos, primeiro com aquela coisa nojenta, antipática, arrogante, com cheiro de golpe, Michel Temer, e depois com esse outro troço que aleijou o Brasil, matou milhares de pessoas, destruiu tudo que pôde do país. Nós teremos agora um preenchimento do governo. Nós aqui no Cartas Proféticas fazemos uma diferenciação entre governo e poder. Nem a direita, nem a esquerda liberal, a esquerda social-democrata, chegam ao poder, de fato. Na verdade, chegam ao governo, ou aos governos, ao governo da federação, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, mas em nenhum desses níveis prefeitos, governadores e presidentes ocupam o poder. No capitalismo, o poder é como um cavalo poderoso cujas rédeas estão nas mãos dos seus donos, os capitalistas. São eles que têm o poder. Por isso é tão difícil negociar com o mercado como quer o presidente Lula. Pois bem, mas nós queremos falar da história de um homem que se fez centímetro a centímetro neste entrechoque profundo entre o universo político que constrói, que faz
que organiza, que prepara os seus líderes, as suas lideranças, no entrechoque com o poder. Poder dominante, poder manipulador, o poder devastador, o poder opressor, o poder que manda. E Lula nasceu aí. No Brasil, nós conhecemos muito de Lula, mas acho que não o suficiente para nos orgulharmos do presidente que teremos, que já temos, mas que teremos empossado a partir agora, 1º de janeiro de 2022. De 2023, já. O presidente Lula é um pobre nordestino que passou por todas as agruras de um nordestino que tenta fugir da miséria, da pobreza, do abandono, do preconceito e chega em São Paulo na efervescência mais quente do capitalismo. E lá, conseguindo trabalho, chegando a metalúrgico, chegando a profissional mecânico metalúrgico, Lula logo é flagrado, logo é descoberto como uma liderança que tem o dom da palavra. Mas não só o dom da palavra, tem o dom da inserção na classe trabalhadora, numa capacidade impressionante de entender o que sente cada trabalhador, cada família de trabalhador. Lula tem esse dom. Lula tem esse potencial de entender o nosso povo. Não só o povo nordestino que detém as raízes de Lula, mas o povo operário, o povo metalmecânico, o povo trabalhador de fato. Lula aprendeu a entender a alma da classe trabalhadora. Mas Lula também aprendeu a lidar com as artimanhas, com as manhas, com as armadilhas que o capital joga sobre os trabalhadores, sobre a classe trabalhadora e, sobretudo, as cascas de banana que joga pelos caminhos dos trabalhadores que buscam se afirmar como líderes de classe. E Lula enfrentou tudo isso. Então Lula enfrentou de frente, tanto coletivamente como individualmente, o capital com a sua cara mais feia possível, que é o capital da indústria, o chão de fábrica, com as greves, com as reivindicações comparadas, e também enfrentou cachorros, policiais raivosos, fascistas, dispostos a jogar gás lacrimogêneo, dispostos a distribuir borrachadas por todo mundo, a dar tiro de fuzil e de metralhadora. Lula enfrentou todos. Aprendeu o quanto o capital é furioso, o quanto o capital, na defesa das suas artimanhas, dos seus negócios, é capaz de matar multidões, tanto indireta quanto diretamente através das armas, já que o capital detém nas mãos as polícias, o judiciário, as assembleias legislativas, Congresso Nacional. Lula enfrentou todos eles. Lula enfrentou a prisão, e não foi a primeira vez em Curitiba. Enfrentou a prisão enquadrada na Lei de Segurança Nacional, que segundo ele não fosse Frei Beto, não fosse Dom Paulo Evaristo Arnos, teria sido morto e jogado num rio em São Bernardo do Campo.
e desaparecido, como muitos durante a ditadura desapareceu. Lula enfrentou este drama terrível que muitos dos trabalhadores, muitas das trabalhadoras não enfrentam porque trabalham, recebem no fim do mês o seu saláriozinho e vão para casa dormir o sono dos justos. Lula enfrentou. Enfrentou a morte da sua mãe enquanto preso durante a ditadura militar. Não é a primeira vez que Lula perde entes queridos enquanto está preso. Não foi a primeira vez quando esteve em Curitiba que perdeu o seu irmão sem direito de velá-lo e perdeu o seu netinho sem o direito ao tempo ancho, o tempo completo de um avô acompanhar os pais do Arthurzinho e o seu velório. Lula enfrentou o que muitos dos brasileiros e brasileiras enfrentam longe dos seus queridos, longe dos seus amados, das suas amadas, longe dos seus filhos e das suas filhas. Lula enfrentou tudo isso. Até que Lula ajudou a construir a Constituição brasileira como deputado federal, o mais votado do estado de São Paulo e um dos mais votados do país, porque era uma voz reconhecidíssima pela sua própria classe, que aqui é a maior detentora de votos. Classe operária, classe trabalhadora. Até que Lula chegou à presidência da República. Na presidência da República, para a presidência da República, levou as suas experiências de negociação, de articulação, para conquistar ainda mais em favor da classe trabalhadora e do povo brasileiro, sobretudo dos pobres, com os vários programas sociais. Mas eu quero chegar num ponto em que Lula enfrenta a monstruosidade, enfrenta a traição à pátria ali onde ela pega mais fundo, com o traidor de cara limpa diante dele, fazendo a traição como um estupro ao ar livre. Lula enfrenta Sérgio Moro. E quem imaginava que Lula enfrentou Sérgio Moro naqueles interrogatórios medievais, de cabeça baixa, assustado, curvado, se engana, porque Lula enfrentou o monstro, o traidor maior da pátria nesse país, o maior dos cafajestes desse país, o maior dos canalhas desse país. Sérgio Moro enfrentou Sérgio Moro dizendo verdades que ele teve dificuldade de engolir e odeia Lula por isso. Mas ele enfrentou com autoridade de toda esta história pavimentada na luta no meio da classe trabalhadora e no confronto com o poder econômico que detém o poder político em suas mãos. Então, vale a pena, se nós queremos apoiar, se nós queremos conhecer ainda mais, quem já viu, vale a pena rever. Porque isto que Lula enfrentou no inferno da Lava Jato, pelo demônio mor da Lava Jato, Sérgio Moro, com as suas ironias, sobretudo com a sua inteligência absolutamente ilimitada diante da genialidade de Lula, que demonstrou conhecimento do Estado brasileiro, da complexidade dos aparelhos do Estado brasileiro, indo desde os operários mais manuais até as complexidades da engenharia nuclear. Lula desmonta o cara de pau canalha da República, traidor Sérgio Moro. Preparemo-nos para apoiar esse grande homem
E não só esse grande homem, mas com esse grande homem, o seu grande governo que começa no dia 1º de janeiro de 2023. Ouçamos, demos atenção a cada palavra, a cada ato, a cada coisa que veremos aqui nesses próximos 8 minutos, porque realmente é um aprendizado que nós devemos assimilar eternamente. O senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados enquanto diretores da Petrobras? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns deles confessaram? Nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Todos nós só ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com Paulo Roberto. Uhum. Eu indago ao senhor essa porque foi o senhor que indicou o nome deles, né? Ao Conselho de Administração da Petrobras é uma situação diferente minha, que eu não tenho nada a ver com isso. Nunca participei dessas indicações. Não, o senhor que soltou o Youssef e mandou grampear, o senhor podia saber mais do que eu. Não, eu decretei a prisão do Alberto Youssef, é um pouco diferente. Minha participação mais orgulhosa que eu tenho foi em dezembro, quando nós autorizamos a capitalização da Petrobras, e logo eu, que pensava que era socialista, fiz a maior capitalização da história da humanidade. 70 bilhões para capitalizar a Petrobras e transformar ela na segunda empresa petroleira do mundo. Doutor Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego no setor de óleo e gás da construção civil? Eu tenho certeza que não. Quando o juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. De que forma que o juiz teria submetido à imprensa? Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. O senhor disse... O debate entre Vossa Excelência e o ex-presidente. O senhor disse num artigo que o senhor escreveu, copiando as mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. Então aí vamos deteriorar, vamos degradar a imagem das pessoas na imprensa. Eu vi o depoimento do Léo. Eu conheço o Léo antes e conheço o Léo naquele depoimento. Senhor presidente, depois do cidadão condenado a 23 anos de cadeia ser chamado para a coisa mais importante que ele tem que falar é que o Lula sabia. Depois de condenarem e execrar a imagem de um pai de família que, por mais errado que tenha, merece respeito, como o Duque, há 40 anos de cadeia, e depois prometer a ele liberdade, se a ceia for falar, o Lula sabia. Quem prometeu liberdade? Eu vi. Ah, doutor, não, eu estou vendo isso pela imprensa há tempo, doutor. Quem prometeu eu estou vendo pela imprensa há tempo. Ele vai fazer delação premiada, e na delação, a condicionante, já faz alguns meses que eu vejo pela imprensa, no caso do Léo, alguns anos, é citar o nome do Lula. Cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, cita o nome do Lula, se não citar não vale, cita o nome do Lula. E aí, doutor, me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Esse último mês foi o mês Lula, em que a senha era Lula. Vamos chamar todo mundo. Se pudesse ressuscitar o Conde de Monte Cristo, ele viria aqui e falar, foi o Lula o culpado. Tá certo. Vamos então, doutor, aqui, eu tenho que dizer uma coisa, eu tenho consciência do que eu fiz. Certo. E eu não fiz o que meus adversários pensam que eu fiz. Senhor presidente, eu acho que o senhor, quem se baseia em informações muito da imprensa é do senhor. O senhor acabou de me perguntar coisa da imprensa, doutor Moro? Não, acabou... O senhor sabe que eu fui prestar um depoimento na Polícia Federal? Um cidadão me pegou um jornal de uma cidadezinha pequena do Ceará. Eu falei, puxa vida, como vocês estão evoluindo, foram até uma cidadezinha, sabe? E que talvez um deputado tivesse eleitor lá. Ele deu a declaração. Senhor ex-presidente, Excelência, precisa para um registro. Sequer tem aí acordo de colaboração e ninguém prometeu liberdade a ele. A informação não, mas eu estou vendo, doutor. Como é que não prometeu? Eu estou vendo. Isso acontece, eu estou vendo. O cidadão passou outro dia na televisão. Um mora numa praia não sei aonde, o outro mora não sei aonde, sabe, num condomínio que só tem desembargador. O outro mora num apartamento não sei de onde, fumando charuto cubano com dinheiro roubado. Essas pessoas foram presas. Foram presas, delataram e saíram para gastar a partir do dinheiro. E os que estão presos agora, que estão condenados a tantos anos, se sentem no meio de falar, bom, se o problema é falar o nome do Lula, se fosse minha filha, vá lá. Se fosse minha mulher, mas do Lula? Ele já nem é presidente, deixa eu citar ele aqui. A defesa gostaria de fazer um registro de que o mesmo jornal Folha de São Paulo,
que foi objeto, inclusive, de perguntas formuladas por Vossa Excelência, só este jornal, Folha de São Paulo, fez 2 matérias com a afirmação de que haveria a condicionante de que o senhor Léo Pinheiro só teria a sua delação aceita se citasse o nome do ex-presidente Lula. Essas matérias, inclusive, serviram de base para um pedido de investigação que foi formalmente protocolado perante a Procuradoria-Geral da República. Então, isto que está sendo dito, está sendo dito com base em matéria, como eu disse, de um veículo de imprensa que Vossa Excelência, inclusive, utilizou para formular suas perguntas. O presidente da República e com um partido político, que foi o partido que mais criou instrumentos legais para combater a corrupção neste país. O senhor participou da ENCLA. O senhor participava da ENCLA a convite do ministro Dipp. Sim. E o senhor sabe a seriedade da ENCLA. O senhor sabe o que acontecia. O senhor sabe o que é que nós fizemos pela primeira vez? A gente não pode se esquecer, doutor Moro, que o Ministério Público, antes da Constituinte de 88, era um apêndice do Ministério da Justiça. Sim. E a bancada do PT. Mas a coordenação do Mário Cova na Comissão de Sistematização, a gente conseguiu fazer com que o Ministério Público conquistasse cidadania. E no meu governo, eu aumentei a cidadania, escolhendo pela primeira vez um desejo dos procuradores de que o procurador-geral fosse escolhido pelo próprio Ministério Público. E foi assim. Certo. Não sei se vai continuar assim. Mas mais ainda, doutor, mais ainda. Nós aprimoramos a lei da delação premiada. Nós criamos todos os mecanismos possíveis de criar para que a gente... Então, não, por favor, não coloque na minha boca que eu sou contra o combate à corrupção. Doutor, eu, na verdade, tenho horas e horas para falar sobre esse assunto. Mas uma coisa que é importante ter claro é o seguinte. Isso já passou. Eu já fui julgado 3 vezes pelo povo brasileiro. O senhor se lembra como é que foi a campanha de 2006? A campanha de 2006, eu era triturado a cada debate da televisão sobre a corrupção. Sim. Eu fui eleito com 62% dos votos. Quando terminou o meu mandato, em outubro de 2010, quando a gente elegeu a presidenta Dilma, foi a outra aprovação minha. Mas em setembro, doutor Moro, eu alcancei 87% de bom e ótimo nas pesquisas de opinião pública, 10 de regular e apenas 3 de ruim péssimo, que deve ter sido no gabinete do Comitê dos Tucanos. Ou seja, então eu já fui julgado muitas vezes pelos meus gestos administrativos. Aliás, eu queria aproveitar, já que você falou dessa coerção, tá? Determine que a Polícia Federal devolva os iPads dos meus netos. É uma vergonha. A iPad de neto de 5 anos está desde março do ano passado. Tem que só pedir a restituição que é devolvido. Não. Já pedi, já foi falar. Não pensa que as coisas funcionam, isso é que nem eu no governo. Perfeito. Não pensa que tudo que se pede as pessoas fazem rapidamente. Eu não prendo, o presidente não prende ninguém. Não conheço na história, não sei, num regime autoritário, que o presidente manda prender. Então, o presidente manda investigar, abrir um inquérito, denunciar. Então talvez o senhor não devesse fazer esse tipo de declaração. Vale pra... Sem acréscimos, sem mais nada a dizer, a não ser acolhermos o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aquele que não vem para fazer milagres, mas vem para unir a todos nós nos milagres que deveremos produzir na salvação do nosso país, do nosso povo, do nosso meio ambiente, das nossas riquezas, da nossa pátria. Abraços proféticos e revolucionário. E até amanhã, sexta-feira, às 11 horas da manhã, com o programa Fala, Meu Povo. Thank you.